Paz a todos. Estou recebendo muitos e-mails e pedidos para fazer um novo vídeo. É sobre a Santa Ceia. E para tentar ajudar a você a compreender o que é a Santa Ceia, vocês terão que saber o que é cada coisa pedida pelo nosso Pai que está nos céus. Para esta celebração que Ele convoca para todos aqueles que saem do Egito. Para compreender com clareza sobre a Páscoa, que é a Santa Ceia, precisará compreender a linguagem do Altíssimo, que é diferente da linguagem humana, e mostrarei o Pai falando tudo o que é pertinente sobre a Páscoa e a Santa Ceia. Por isso esse vídeo será um pouco longo, para não deixar nenhuma parte de fora, e você compreender a Santa Ceia e a Páscoa por completo. A primeira coisa a saber é a seguinte: o que foi dito aqui na Antiga Aliança é o que acontecerá aqui na Nova Aliança. Aqui foi dito materialmente, pois a história precisava ser escrita, e aqui ela se completa e se cumpre da forma espiritual. Na Antiga Aliança temos a Páscoa do Yahweh, que servirá de modelo na Nova Aliança, feito de modelo espiritual, como tudo é feito. Será preciso que você preste bastante atenção nas palavras que saem da boca do nosso Criador, pois tudo terá que ser feito da forma como Ele está mandando fazer, como Ele determinou e não como o sistema religioso ensina nos dias de hoje. E se você quiser fazer parte da celebração dessa Santa Ceia, não adianta, você terá que sair do meio religioso, pois o que teu Pai que está nos céus ensina e manda fazer é diferente do que é ensinado no meio religioso. Isso você lerá, comprovará e testificará. Bem, a parte de se limpar, ou seja, se batizar, é sua, pois é como o mestre disse: aquele que crer e se batizar, esse será salvo. Ou seja, se batizar é ser limpo, purificado, separado. E quem separa você do mundo é a palavra do nosso Pai, por isso que Ele é o Salvador. Depois que ouvir todas as palavras que o Pai disser e que sai da boca do nosso Criador, você comprovará que é impossível fazer a Santa Ceia, a Páscoa, estando dentro do sistema religioso, ou seja, nas mãos humanas. Então vamos começar. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração, uma festa, que você faz porque o Yahweh lhe tirou do meio do Egito, lhe tirou do cativeiro, aonde você estava preso, e lhe trouxe para uma terra que emana leite e mel. Logo, só faz essa celebração quem foi liberto do cativeiro pela palavra do Criador. Não fará sentido algum dizer que está fazendo a Santa Ceia ou Páscoa estando ainda preso no Egito, pois essa celebração ela é feita somente para aqueles que foram libertados da mão dos egípcios, e você compreenderá quem é o Egito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então será preciso observar todas as peças que estão envolvidas na Páscoa, e depois de ouvir o que o meu Pai tem para falar, então você ouvirá e entenderá o que são todas essas coisas. Vamos a todas as peças que fazem parte da Páscoa. Ela será feita no 14º dia de Abib. Mostraremos o que é Abib. Precisará de um cordeiro. Entretanto, esse cordeiro ele terá que ser puro, sem defeito, e de até 1 ano. Tudo isso será mostrado. Ele será sacrificado à tarde.
é necessário que se tome do seu sangue. Comerão da sua carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, e é necessário que esse sangue que foi tirado do cordeiro coloque nas ombreiras e nas vergas da porta da tua casa. Assim é que se deve comer, conforme o Criador ordenou. Cingido, ou seja, vestido, de sapato nos pés e cajado na mão. Tudo isso nós observaremos e você verá o que representa cada coisa dessa. Para compreender não só a parte da Páscoa ou a Santa Ceia, mas também todo o conteúdo do livro, é preciso você saber a quem ele é direcionado. Então você compreenderá que existe a carne e a alma, e ambos agem de formas e modo diferente. Observe, o nosso corpo material, a carne, é a parte física, chamada também de tabernáculo ou templo. E dentro desse tabernáculo está a alma. A alma é um termo derivado do hebraico nefesh, que significa vida ou criatura. A parte material, a carne, ela se alimenta de uma forma, e a alma, ela se alimenta de outra forma. A carne tem como a entrada a boca, onde se alimenta e entra a comida material. A alma se alimenta de coisas espirituais, ou seja, a palavra e doutrina, seja de quem for, da mentira ou da verdade. E a porta de entrada da alma são os ouvidos. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para que você possa ouvir mais e falar menos. A verga da porta da tua casa, ou seja, da tua alma, são os teus ouvidos. Ali se deve estar o sinal, o sangue do Cordeiro, ou seja, tudo que ele foi dito estará ali na verga da tua porta, nos teus ouvidos. Sabendo disso, é preciso compreender que a criação foi feita em 7 dias. Do primeiro até o 6º dia, feito de forma material, porque tudo precisava ser feito, escrito para testemunho do que haveria de vir no 7º dia. Então aquele que fizesse a obra da lei, pela lei seria salvo. Mas no 7º dia, o Criador avisou: nenhuma obra tu farás, pois quem consumará a obra do Criador é o seu Cordeiro, o seu Filho. E é aqui que entra essa parte, a espiritual. Então, nós perguntamos qual é a obra que temos que fazer para nos salvar. Então, o Mestre, ele deu essa resposta. Disseram-lhe: que faremos para executarmos as obras do Criador? Então o Mestre, ele respondeu e disse: a obra do Criador é esta, que creia naquele que ele enviou, ou seja, crer no que ele iria falar. Ou seja, a única obra a ser feita depois que ele chegou é crer nele. A parte de Moisés teve o seu tempo. Por isso foi mostrado Moisés e Elias, a qual o Criador fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele tu ouvirás. É porque chegou a hora dele. Ali chegou o momento de entrar em ação a parte espiritual. Lembrando que tudo que ele fala é para essa parte, a espiritual, e nunca para essa, a material. O espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então vamos entender tudo quando se utilizar para esta parte, a espiritual. Pois essa daqui, a carne, ela não entra no reino. O que é feito para a carne é carne, e a que é feita para o espírito é espírito. Logo, o que irei mostrar é para a parte espiritual, como tenho mostrado desde o início.
nunca para a parte material, como é mostrado dentro do sistema religioso, pois a parte espiritual eles não conseguem enxergar. E falou Yahweh a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aqui ele está falando de Abib. O livro do Êxodo mostra que Abib é marcado pela libertação de Israel do regime escravo no Egito. Se quiser compreender mais sobre Abib, leia os capítulos 11, 12 e 13 do Êxodo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um cordeiro ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Muito bem, o cordeiro representa o Messias. É um cordeiro sem manchas, sem defeito e até de 1 ano. Sem manchas, sem pecado, sem defeito. Ele é puro perante ao Criador, ao seu Pai, o Yahweh, de até 1 ano de idade. Por quê? Ele é a luz. Lembre-se, ele foi feito no primeiro dia. É ele que faz a separação das trevas e a luz. E a luz foi feita no primeiro dia, o Messias. Não como agora nos últimos dias, que estão criando ídolos criados pelas mãos humanas. Ídolos como o nome Jesus, Buda, santos da Igreja Católica e etc. E guardareis até o 14º dia do mês. Por que guardar até o 14º dia desse mês? Você irá procurar dentro do livro onde está este cordeiro e nesse 14º dia, e encontrará em um lugar específico. Na genealogia do cordeiro, que se encontra em Mateus 1, você verá 3 partes, e cada uma com 14 gerações. E esta parte aqui será para vós o princípio dos meses, porque você está aqui, em Babilônia, nas mãos e doutrina humana. E no 14º dia, veja aqui, quem é que chegou? Logo, é visto aqui no 14º dia, o Cristo, o Cordeiro do Yahweh, que tira o pecado do mundo. E todo o ajuntamento de Israel, ou seja, a sua congregação, irá o sacrificar à tarde. Se você ler, verá que o Messias foi sacrificado à tarde. A hora em que o cordeiro foi sacrificado foi a hora 9. Preste atenção. A primeira hora inicia-se ao levantar do sol. A terceira hora inicia-se às 9 horas. A sexta hora se inicia ao meio-dia. E a 9ª hora se inicia às 3 horas da tarde. Ou seja, ele morreu na hora 9, à tarde. Preste atenção aonde está escrito essa parte, em Mateus 27. Logo, conforme o Criador disse, o Cordeiro obedeceu e cumpriu a lei que falava tudo a respeito dele. Então, conforme ele disse, ele não aboliu a lei, mas sim cumpriu etapa por etapa. Cumpriu toda a lei, porque toda a lei falava a respeito dele. E tomarão do sangue. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembre-se da criação, pois tudo está ligado. O último dia foi que ele se manifestou, o sábado. E nenhuma obra farás, a única obra a fazer é crer nele, comer a carne e beber o seu sangue, que significa ouvir a tudo que ele tem para dizer. E porão em ambas as ombreiras da verga da porta da sua casa,
em que comerem. Também se recorde, você que é a casa. A porta da alma são os ouvidos, e ele morreu porque falou a verdade, a palavra do seu Pai. Então guarde a sua morte como sinal. Se ele não falasse, você não saberia da verdade. Logo o sangue estará em teus ouvidos. Guarde tudo que ele falou e não despreze nada. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Agora repare e preste atenção que o fogo representa o nosso próprio Criador. Logo, quando você estiver com as Escrituras nas mãos, verá como é que o teu Criador, que está nos céus, o teu Pai, quer que você coma esse cordeiro. Ou seja, tem que ser como ele falou, e não como os homens falam. A palavra do Yahweh é sem acréscimo e sem diminuição, e é representada pelo fogo que purifica e destrói o inimigo. Logo, assada no fogo, ele tem que ser como o Yahweh disse, e não os homens. Darei exemplos. Se o Criador disse que o seu filho se chama Imanuel, então por que Jesus? Se você observar, verá que Jesus é o nome dado pelos homens, que os copistas colocaram para agradar aos gregos e latinos. Use o puro, o sem fermento, o que o Criador deu, e não o homem. Use o sinal do Pai, e não o sinal humano. Com pães asmos e com ervas amargosas a comerão a palavra do Messias, que é o pão que desceu dos céus. Ou seja, pão sem fermento, pão asmo, pois o fermento é o acréscimo ou diminuição da palavra do Criador. É doutrina humana, assim como está no meio religioso. O sistema religioso é aquela parte que se fala em Daniel, sobre os pés da estátua. Eles utilizam alguma coisa do ferro, que é a palavra do Pai que não se quebra, e junto a ela está misturado o barro, que é o homem. E o ferro e o barro eles não se misturam. Por isso o Criador enviou uma rocha que destruirá essa estátua. Ou seja, a rocha ela não foi enviada por mãos humanas, veio direto do Criador, como foi dito desde o princípio, como o Criador fala do seu Filho. Veja o Mestre falar sobre o fermento, e guarde o que ele disse, pois isso servirá também para o dia de hoje, pois o fermento vem da parte religiosa. Adverti e acautelai-vos no fermento dos fariseus e saduceus. Então eles compreenderam que dissera que se guardasse do fermento não do pão, mas da doutrina dos fariseus. Veja que a doutrina dos fariseus era diferente da doutrina dele, pois a doutrina dele é a doutrina do Pai. Eles utilizam a mesma doutrina, ou seja, o mesmo ensinamento. E hoje nós temos o fermento dentro do sistema religioso, ou seja, é a doutrina religiosa. Só no Brasil existe mais de 4.700 religiões diferentes, ou seja, mais de 4.700 doutrinas diferentes da do Pai. Entre essas doutrinas que eles utilizam de diferente da palavra do Pai, vocês encontrarão em todas elas exemplos. Eles utilizam o nome do Pai e do Filho alterados pelos antigos sacerdotes. Só os cabeças, os líderes que sabem, e não repassam para o povo. Então o povo fica adorando e servindo aqueles que não conhecem, ou seja, uma coisa criada pelos homens. Aonde você vê o nome Senhor dentro da sua Bíblia, tenha em seu entendimento que quando as escrituras foram copiadas para a nossa linguagem, eles tiraram do original o nome sagrado do Criador. O nome do Criador é este, YHWH. Este nome significa Eu sou o que sou. Então, na hora de fazerem as cópias para a sua língua,
seja de qual país que for, eles deram uma ordem: aonde estivesse o nome do Criador, fosse colocado o termo Senhor. Logo, você que nasceu no meio religioso não saberá qual é o nome do Criador, mas não por culpa sua, por culpa dos antigos sacerdotes que mandavam naquele tempo. A ordem do Criador foi para que não se acrescentasse e nem diminuísse nada de sua palavra. E eles mexeram, eles acrescentaram e diminuíram. Eles acrescentaram o nome Jesus e também diminuíram da palavra o nome do Criador. Aonde está escrito Senhor, coloque o original, YHWH. Este é o nome do nosso Pai que está nos céus, para que se cumpra na sua vida também as profecias que o Pai disse: o meu povo saberá o meu nome, e dentro do meu povo não deixarei mais que profanem o meu nome. Profanar é pegar aquilo que é santo, puro e sagrado e mexer. Foi o que foi feito. Pegaram o nome do Criador e tocaram, mexeram. Então, fazendo isso, eles profanaram o nome do Criador e também profanaram o nome do Messias. Se você ver o Pai falar, você sabe que o Pai não erra e não mente. O Pai está dando o nome do seu filho, que é o filho espiritual dele, a parte espiritual, que está na profecia de Isaías 7,14. E depois comprove em Mateus 1,21 quem é que foi que nasceu, ou o filho do Criador ou o filho dos homens. Esses acréscimos e diminuições são chamados de fermento, e você não conseguirá fazer a Santa Ceia do nosso Criador utilizando fermento, pois a ordem é não utilizar fermento algum. É para comer pães asmos, ou seja, a palavra do Pai pura, sem acréscimo e sem diminuição. Até hoje pode ser que você nunca tenha sabido dessas coisas, mas chegou a teus ouvidos agora. Você pode não acreditar em mim, mas busque nas antigas Bíblias, que você encontrará logo nas primeiras páginas o nome do Criador, e algumas delas dizem que foi tirado pelos antigos sacerdotes, pois eles pararam de pronunciar o nome do nosso Pai. Então lembre-se, o fermento é o acréscimo e a diminuição da palavra do Pai. Como o Messias disse, a doutrina religiosa. Mais uma vez mostrarei as coisas que são visíveis dentro de todas as religiões. Darei exemplos. O Pai diz que Ele é o único e não existe outro além dele. E dentro do sistema religioso, eles utilizam 3, ou seja, ao inverso que o Pai diz. O Pai diz, um só é o seu Deus. E no sistema religioso, utilizam a Trindade como 3 deuses. Outra coisa que se vê é a parte de dízimos, que dízimos não tem nada a ver com 10% do seu salário. Se você observar, desde o começo até o fim das Escrituras, nunca encontrará que dízimos é 10% do seu salário. Se fosse 10% do salário, o Messias nunca diria que os antigos sacerdotes, escribas e fariseus estavam dando como dízimos a hortelã e o cominho, ou seja, a comida. Pois naquele tempo, como desde o princípio existia dinheiro, como dracmas, denares e outros tipos de moeda. Se fosse dinheiro, o Messias estaria falando, vocês dão o dízimo da dracma e do denário. Mas ele não fala que eles davam o dízimo da dracma e do denário, pois o dízimo nunca foi dinheiro, e sim alimento. Os dízimos passaram a ser dinheiro, ou seja, 10% do seu salário, quando foi instituída e levantada a Igreja Católica. Porque com a riqueza
E os impostos era necessário que aqueles que seguissem a doutrina deles pagassem os impostos feitos pela cidade, que cobrava em cima da igreja que eles construíram. Logo, para pagar conta de luz, água e etc. era necessário dinheiro e não alimento. Por isso foi criado 10% do seu salário. Isso é doutrina humana e não que vem do Criador, ou seja, fermento. Outra coisa que vocês veem também como fermento e doutrina humana, ou seja, a doutrina religiosa, é na hora que o mestre ensina a orar. Ele diz: quando tu fores orar, não seja como os gentios, ou seja, o pessoal que é de fora do reino. Então ele diz a forma correta de orar, para não orar em pé, para não usar de vãs repetições e principalmente a oração sua e o Criador é um ato que se deve fazer secretamente, é só entre você e o Pai, assim como ele sempre fazia. Quando ele iria orar, ele se separava dos discípulos e apóstolos e ia sozinho. Então ele ensinou: quando fores orar, entra no teu quarto em secreto, que teu Pai em secreto te ouvirá e te recompensará. Entretanto, no meio religioso você nunca conseguirá fazer isso, porque eles sempre oram em grupo, coletivamente, ou seja, um vendo o outro. Isso não é secreto, é ao contrário de secreto, pois a doutrina religiosa ela sempre foi oposta e ao contrário da palavra do nosso Pai, pois o que o Messias ensina não é palavra dele, é palavra do nosso Pai que está nos céus. Então veja, vai ser totalmente impossível você fazer a Santa Ceia se você continuar no sistema religioso, porque você estando lá, o sistema lhe impede de você obedecer às ordens e mandamento do nosso Criador. Isso você vê diretamente, mas muitos não aceitarão, porque não creem na palavra do nosso Mestre. Uma certa vez o Mestre falou o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Você vê que todos dentro do sistema religioso diz o seguinte: eu creio, mas não se batizam. O que é batizar? Eles pensam que é se jogar dentro da água e se levantar, onde na verdade a palavra se batizar significa se limpar, se purificar, se separar do mundo. Se você está fazendo essas coisas erradas dentro do sistema religioso, você tem que se separar dela e ir para onde está o Mestre, não ficar no meio humano. Logo, se você não se batizou, como se salvará? Você continua sujo com a doutrina humana. É necessário que você creia e pratique o que o Mestre está ensinando. Quando você pratica, você está sendo limpo pela palavra que ele vos tem dito. Logo, se não se limpou, não se batizou, ou seja, continua sujo e não se salvará. Essa partezinha do pão sem fermento, ou seja, a palavra do Pai sem acréscimo e sem diminuição, tomou muito tempo do nosso vídeo. Você vê que para compreender tudo o que está sendo dito, é necessário que você fale uma outra linguagem, a linguagem que está sendo dita pelo nosso Pai e nosso irmão, que é uma linguagem diferente que está no sistema humano e no meio do mundo. O que é palavra do Pai vem do alto, e a que é palavra religiosa vem daqui de baixo. É diferente. Por isso você precisa sempre estar com o teu cajado na mão, sempre lendo as escrituras sagradas. É necessário que sempre esteja com teus sapatos nos pés, ou seja, para não tocar no pó, o homem, para não se contaminar com a sujeira que vem do pó do homem. Então, quando você começa a ouvir as palavras que saem da boca do Criador e compara aonde você estava no meio religioso, você vê que você estava nu, pelado, sem roupa, ou seja, você estava praticando a injustiça.
Por isso que o Criador ele te amou tanto que ele deu o seu único filho, para quem nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então ele morreu para te vestir com vestes de justiça, o linho fino, que representa os atos de justiça dos santos. Logo, o Filho é justo, e quem seguiu ao Filho justo será, se vestiu de roupas brancas, puras, e não se contaminará mais com os homens. Pare um momento para pensar e meditar de tudo que você fez aqui dentro do sistema religioso. Depois, compare com tudo que o nosso Pai Celestial e o nosso irmão que veio dos céus falou e verá. Ponha na balança e verá que tudo que você fez aqui dentro não está nada de acordo com a palavra do nosso Pai. É necessário que você saia do meio dela. Repare que você estava dentro de Babilônia, a porta de entrada dos deuses, aonde eles fazem o que quer. Por isso chegou até os vossos ouvidos a palavra do nosso Pai, que o Cordeiro morreu para que você escutasse. O sangue dele está na verga da porta da tua alma, nos teus ouvidos. Quando chegar o inimigo, ele não entrará, porque a palavra do Messias impedirá que ele entre. Agora entrará a parte que o nosso Pai que está nos céus ensinará como se deve ser feita essa Santa Ceia, como tu comerás essa celebração. Preste bem atenção nas palavras do teu Pai que está nos céus e a obedeça. Obedecendo a palavra do Pai não adianta. Você terá que desobedecer a palavra humana e religiosa, porque é diferente do que eles ensinam dentro dos seus templos religiosos. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, vestidos, e as vestes, lembra que você estava nu, como no Éden. E o teu pai sacrificou o seu cordeiro e o vestiu com a pele do cordeiro, que é o linho fino, roupas brancas do cordeiro. A pureza do seu filho, a pureza daquele cordeiro que é sem mácula, sem manchas e sem defeito. Porque o Criador, ele disse para você, seja perfeito, porque eu sou perfeito. Então você terá que ser como o teu irmão, perfeito. Porque aquele que o Pai enviou, ele é perfeito como o Pai. Você terá que ser a imagem e semelhança dele. Tudo o que ele fez, tu copiarás, porque será igual a ele. Porque em cada lugar que você vê do sistema religioso, cada um é a imagem e semelhança do seu Pai. Se você vê uma procissão carregando ídolos de imagens esculpidas, você falará, são católicos, porque eles são a imagem e semelhança do seu Pai, porque eles o instruíram a fazer isso. Se você vê uma pessoa no encruzilhada fazendo despachos com animais mortos, você falará, são espíritas, porque fazem igual ao que o seu pai e sua mãe ensinou. Eles são semelhantes ao seu pai e sua mãe, porque fazem iguais a eles. Pois tu será a imagem e semelhança do teu pai e do teu irmão que está nos céus. Farás como eles fazem, o modo que eles fazem. Da parte espiritual eles falam, da parte espiritual tu também farás, porque tu se assemelharás a eles. Então tu vestirás as roupas que o Cordeiro te entregou. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e da onde vieram? E eu lhes disse, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes,
e a esbranquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, as suas roupas que estavam sujas, o Cordeiro limpou com o que ele falou. A palavra dele te purificou. Também colocarás os teus sapatos nos pés. Os sapatos nos pés para não tocar no pó, pois o sapato evita que a sujeira que está no pó pegue aonde você anda, pois o pó representa o homem. Pois o Criador disse, e a ele tu ouvirás. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela tu fosse tomado, porquanto és pó, e em pó tu tornarás. Veja que tudo é dito de formas de parábolas, ou seja, comparação. Essa parte o sistema religioso nunca usará, porque não creem na palavra do Pai. Se não creem, é porque eles têm o coração endurecido. O que a religião falou, predominou e ficou em seus corações. Pois ele disse que utilizou os profetas e o seu filho para falarem por meios de parábola. E assim foi dito. Mas o sistema religioso nunca vê as comparações. Eles veem a letra. E assim como o apóstolo disse, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. E o vosso cajado na mão. E o que é que representa o cajado nas parábolas, nas comparações que o Criador, o teu Pai que está nos céus, avisou a você que faz parte do reino dele? Ele falou a Jeremias: ainda me veio a mim a palavra do Yahweh dizendo: o que é que tu vês, Jeremias? Então Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira, ou seja, o cajado, pois o cajado era feito de vara de amendoeira, como a de Arão, que floresceu e deu frutos. Então o Criador respondeu: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então aqui está a resposta. Ele viu o cajado que representa a palavra do Criador, que ele a vela para cumpri-la. Logo, o que estará na sua mão é isso aqui. Na hora de comer, a palavra do Cordeiro esteja com isso nas mãos, os sapatos nos pés. Então de maneira alguma tu tocará no que é humano, e comerá o pão asmo, sem acréscimo e sem diminuição, sem fermento, ou seja, o que está no meio religioso não te tocará. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Yahweh. Ou seja, é necessário que você saia depressa, enquanto há tempo. Coma da maneira correta. Se você ainda fica lá, você não conhece o dia de amanhã. Hoje tu está vivo, mas amanhã, será que tu está? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Yahweh. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos cada um para sua parte. E me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. O Cristo! Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. A salvação é individual. E a casa é você. Você decide colocar o sangue ou não. Ou seja, ouvir o que o Cordeiro disse ou ouvir o opositor, o inimigo dele, Satanás, que significa opositor, adversário. A grande maioria dos homens dizem, eu creio, mas na hora de praticar, praticam o contrário, ou seja, estão com vestes sujas. Ou você as limpa ou continua sujo. Se você estiver com o sangue nos ouvidos, ou seja, com a palavra do Cordeiro pela qual ele morreu, você ouviu e colocou nas ombreiras das tuas portas, ou seja, no ouvido, na entrada da tua alma. Então tu ouvirá, há um só pastor, e não milhares. Há um só Deus, e não trindade, 3 deuses. Você oraria em secreto, e não em grupo. Saberia que dízimo não é dinheiro, mas alimento, porque tu ouviu a esse e não a esse. E por aí vai. O sangue não está na porta do seu inimigo, pois ele já está morto e quer levar você também para a morte junto com ele. Ou você ouve, ou as pragas que meu Pai enviou te atingirá também. Logo adiante eu falarei de algumas pragas, e você reparará o que está escrito e verá que o sistema religioso está dentro de todas as pragas que o meu Pai enviou. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O Egito é o mundo. As pragas que o Yahweh mandou ferirá os que não lhe obedecem. Os que obedecem guardarão o que foi dito por ele. Por isso você precisará ler e deixar de ser preguiçoso. Quando você ler e colocar em prática, então te virá todo o entendimento, que será a tua riqueza, e tu serás vivo. Porque com dinheiro você não compra a vida eterna, mas com a sabedoria que meu Pai dá, tu a conquistará. Quando chegar aos teus ouvidos o destruidor, o sangue impedirá que ele entre, e o destruidor não entrará em tua casa. Lembre-se, o meu Pai que enviou todas as pragas, aquele que o destruirá também foi enviado pelo meu Pai, para destruir os seus inimigos, pois ele não quer que entre no reino dele aquele que o desobedece. Como você entrará no reino desobedecendo ao rei? E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Yahweh nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo, ou seja, você guardará para sempre. 7 dias comerás paisagens, ou seja, tudo dito desde o primeiro dia até o último dia terá que ser sem fermento, sem a doutrina religiosa, sem o acréscimo e diminuição dos homens. A palavra do Pai terá que ser pura. Aonde você ver Senhor, tu colocarás o nome do Criador, que está no original,
e não o mexido pelas mãos humanas. E onde está o nome Jesus, tu colocarás o que o meu Pai ensinou, e não o que eles colocaram para agradar a gregos e latinos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada do meu povo. Veja, se você comer pão levedado, já era. Você está fora. Não é palavra minha, nem doutrina minha. Você está lendo no seu próprio livro. E o pão que ele fala aqui não é esse pão material, mas sim o pão espiritual. Como o Messias disse, eu sou o pão que desceu dos céus. De mim tu comerás. Pois ele alertou os seus discípulos para não comer do fermento dos fariseus e saduceus, a religião da época. Se entrou em alguma religião, se você está comendo o que o sistema religioso dá, você pode perceber que está levedado. Você está comendo daqui, da religião, e não do Messias, que é o pão asmo. Ou seja, meu querido, você vai ser cortado do povo. Não ouça a minha voz. Eu estou aqui apenas como um mensageiro, pedindo que você abra o livro e escute a meu Pai e ao meu irmão, que é o pão sem fermento. E saia daqui, que aqui só tem pão levedado. É necessário que você pense e leia tudo que foi dito e pare agora mesmo de comer o pão levedado com fermento. E você não vai conseguir comer pão sem fermento estando aqui desse lado, porque aqui do lado religioso eles só dão pão com fermento, com doutrina humana. Lembre-se de tudo que foi dito. É necessário que o Espírito te avise, a palavra te esclareça. Eu só estou pedindo que você abra o livro, que as palavras do Pai são espírito e vida. Então dê ouvidos a Ele. Se você entrou em alguma religião, você está perdido, pois lá só é pão levedado. Tudo isso aqui é levedo, é fermento. Então você está aqui em Babilônia. Você não conseguirá nada do Criador estando aqui no Egito, no meio de Babilônia, no meio do sistema humano. Por isso ele manda você sair. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Viu? No primeiro e no último dia. O primeiro dia é a luz, ou seja, o Cordeiro. Lembre-se que ele disse, eu sou a luz, eu que faço a separação entre as trevas e a luz. Creia nele e todo esse livro que está na sua mão mudará para a parte espiritual. E o que era material aqui deixou de ser, porque todas as coisas para você agora se farão novas. E ele também é o último dia, pois no último dia ele se manifestou aos homens. O Pai desceu e repousou sobre ele, e ele consumou a obra do seu Pai. Por isso ele disse, eu sou o primeiro e sou também o último, ou seja, o primeiro dia e o último dia, o sábado. Aqui nesse último dia, nenhuma obra tu farás. Quem completará a obra toda do meu Pai será Ele. Ele consumará toda a obra do meu Pai. A obra que tu tem que fazer é crer nele. Dá honra ao sétimo dia, ao sábado, ou seja, crer nele. Guardar o sábado, guardar o sétimo dia, aquele dia que o Messias se manifestou e falou tudo. Tudo ficará guardado dentro dos teus ouvidos, o sangue do Cordeiro. Nenhuma obra se fará nele.
senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai por a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, para sempre. Se você observou todos os textos, verá que a Páscoa são as sombras da Santa Ceia, pois tudo dito aqui na Antiga Aliança são as sombras das coisas que aconteceriam aqui, na Nova Aliança. Pois o Criador ele não deixa o seu povo enganado. Ele sempre avisa. O que falta são as pessoas ouvirem o que ele tem para dizer. Mas ao invés de virem até o livro sagrado e lerem o que o Criador está falando, eles estão indo para cá, para o homem. Então eles estão sendo ensinados pelos homens e não pelo meu Pai. E daí erram, porque todos os que estão aqui no mundo são cegos. E como o meu mestre falou, ele disse: deixa os cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pois todos os homens são cegos. Eles precisam daquele que enxerga, daquele que vê, daquele que não é cego. E quem é esse? É o meu irmão, pois ele recebeu toda a sabedoria do meu Pai. Mas ao invés de serem ensinados pelo Pai, são ensinados pelos homens. E daí erram, daí caem. Pois o meu pastor, o meu único mestre, o meu rabi, o meu guia, o meu irmão, ele disse: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados pelo meu Pai. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Logo, se você viu o meu Pai falar aqui e creu, você terá que ir até o meu irmão, que está aqui. E ele fala tudo que meu Pai ordenou. Mas esse aqui não é meu irmão. Meu irmão é aquele que o meu Pai, o Yahweh, enviou. Esse aqui, meu Pai não o enviou. O meu Pai disse: eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Yahweh, meu Pai, e eles os contam e fazem errar o meu povo, com as suas mentiras que eles contam. E meu Pai disse: eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Yahweh. Você precisará ler e guardar o que o meu Pai diz, senão estará só perdendo o seu tempo. Então, vendo que a Páscoa são as sombras da Santa Ceia, você compreenderá o que é a Santa Ceia. E o que significa essa palavra, Santa Ceia. Santo é aquilo que é separado do mundo, pois vem do Criador, não dos homens. O que é santo não pode ser mexido com a doutrina humana. Como tudo que meu Pai falou é santo, pois a sua palavra é santa. E ceia é a última refeição do dia. Logo será para você esta a última chance. Pois ele foi bem claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar que eu entre, então entrarei, e eu cearei com ele e ele comigo. Esta é a Santa Ceia. Entretanto, você terá que ouvir. Mas ouvir é uma coisa, e praticar o que você ouve dele é outra. E o que o mundo não está fazendo é praticar o que o meu mestre, o Cordeiro, está falando para fazer, pois o sistema impede que eles pratiquem. E para praticar o que o Cordeiro está pedindo, você terá que deixar ele entrar. E para ele entrar, o outro terá que sair. Pois é a palavra de um, ou a palavra do outro, pois os dois não poderão permanecer dentro de ti.
pois um é quente e o outro frio. Se os dois estão dentro de ti, logo o que sai da tua boca é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Logo, ou você é daqui, da parte do meu irmão, ou é da parte dos homens, ou quente ou frio. Pois se estiver com os dois, pior será para você. Logo, você, para comer a Santa Ceia, terá que comer sem fermento, sem as mexidas humanas, sem a doutrina que está no meio religioso. Como meu mestre disse, e você viu no seu próprio livro, terá que ser como a palavra do meu Pai que está nos céus, do jeito que ele disse, sem acréscimo e sem diminuição, puro, como meu Pai falou. Isso é assado no fogo, pois o meu Pai, ele é amor. Entretanto, ele também é fogo consumidor. Você pode ver pelas palavras do meu Pai que é impossível você comer a Santa Ceia, estando no meio do Egito. E o Egito, ele é o homem. Uma certa vez o meu pai falou sobre o Egito, que as pessoas estavam indo até o Egito para se consultarem com eles, buscando socorro com o Egito, porque são muitos e não se atentam em buscar ao Criador, pois acreditam naqueles que são maioria, a grande multidão que está no meio das religiões, e nunca se voltam a buscar socorro com meu Pai, buscar o entendimento e a sabedoria com eles. Vai direto ao Egito, que representa nada mais, nada menos que o homem, que está no sistema religioso, mundo, da onde o meu Pai manda você sair e vir para perto dele. Quando você estiver fazendo a Santa Ceia da forma como o meu Pai disse, sem o acréscimo e sem a diminuição, com a palavra pura dele, e do jeito que meu irmão, o Cordeiro, falou, não se preocupe, pois você já estará salvo, pois só faz essa ceia aquelas pessoas que saíram da prisão, pois a palavra do meu Pai que está na boca do meu irmão foi que a tirou. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa.
o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Na Páscoa o meu pai falou: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre teus servos, e sobre o teu povo,
para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. E depois disso, vem o Cordeiro da Páscoa que o Yahweh enviou. E o Cordeiro que meu Pai enviou, ele falou. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, o meu Pai lhe acrescentará as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, meu Pai lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Então aqui entra as pragas, que o teu Pai que está nos céus falou que viria, e que o meu irmão lembrou novamente. As pragas estão descritas no livro do Êxodo, no capítulo 7 e 8. E são essas: água em sangue, as rãs, os gados dos egípcios morrem, saraivada de pedras, gafanhotos, trevas de 3 dias, a morte dos primogênitos, piolhos, moscas e úlceras. Eu falarei apenas de algumas, não todas, para não tomar muito tempo aqui nesse vídeo. A água em sangue. A água pura é a que dá a vida eterna e é representada pela palavra do meu Pai. Leia e medite. Todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Veja, a água que ele fala não é a material, que você bebe quando está com sede. Ele fala da espiritual, que é a palavra que sai da sua boca e entra na sua casa. Ou seja, se você ouviu, ela entrou. E se ela entrou, pratique aquilo que o Mestre lhe deu. Essa água que está saindo da boca dele, ela lhe dará vida eterna. De um sairá a água da vida, de outro sairá água que se tornou sangue, ou seja, em morte. A de um dá a vida, a do outro traz a morte. E ambos, tanto a do Filho do Criador como a do falso pastor, trazem a vida ou a morte, quando abrem as suas bocas. Pois o que sai da boca é Espírito, seja o Espírito Santo, a palavra separada do mundo, a que vem do meu Pai, ou o Espírito imundo, a palavra humana, que é contra a palavra do meu Pai. As rãs. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Compreenda o que é a praga das rãs. Primeiro você terá que compreender o que é Espírito Santo e o que é Espírito imundo. Espírito Santo é a palavra que sai da boca do Pai, do Criador. Veja o Mestre falar e creia nele. O Espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Lembre-se que o que ele fala não é palavra dele. Ele está ali repetindo o que o seu Pai manda ele falar. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer.
e sobre o que eu hei de falar. Logo, o que o Messias fala é do seu Pai, palavra separada do mundo, pois ele vem do seu Pai, que é santo, Espírito Santo. A palavra do falso pastor, do diabo, é deles próprios. Por isso houve esta discussão. Preste atenção. O nosso mestre, ele disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olhe o que o mestre acabou de dizer e olhe também para o que acontece no meio religioso. Eles criam as suas próprias doutrinas. E com o que eles falam, eles acabam colocando medo nos corações daqueles que nada conhecem, aqueles que nunca abriram o livro sagrado para compreender. Se nunca leram, será fácil de lhes enganar, pois eles falarão o que querem. E aqueles que não conhecem a luz estão cegos no meio das trevas e acatarão tudo o que o diabo falar, ou seja, aqueles que trazem a mentira em suas bocas. Então, como foi dito, e sabereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também, da mesma forma, foi mostrado pelo meu irmão: Pai, a tua palavra é que é a verdade. Por isso é necessário que você leia. Quando você ler, irá ver a palavra do Pai e comparará com o falso profeta, o diabo e a besta. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então observe, o espírito imundo, assim como o Espírito Santo, ambos saem da boca, sendo que o Espírito Santo sairá da boca dos santos, como o Filho. Ou seja, se você repetiu o que o Pai e o Filho falou, o que sairá da sua boca é Espírito Santo, palavra que veio do nosso Pai que está nos céus. Mas se você repete a mentira que foi criada no sistema religioso, o que sairá da sua boca será espírito impuro. Aqui está, justamente na boca do dragão, da besta e do falso profeta, espíritos imundos. Essa é a praga das rãs. O gado egípcio morre. Então preste atenção, existe apenas um pastor, o enviado pelo Yahweh, mas outros vêm sem que o Pai tenha o enviado. Um só é o pastor, não milhares, como se vê hoje no meio religioso. Um tem o seu gado, que ele deu a vida eterna por ele. E esse gado ouve o que ele diz, e ele deu a sua vida por aquele gado. Aquele gado que ouviu a este pastor viverá, porque o que sai da boca dele é espírito e vida, e dará vida para o seu gado. Já o outro, da mesma forma, esse gado ouvirá a voz do seu falso pastor, e por ser ao contrário do que o meu pastor diz, não é vida, é morte. Logo, quem come o que vem do falso pastor, todo esse gado morrerá. Se só existe um único pastor, Rabi, mestre, guia e pai, qualquer um que se denomina pastor, Rabi, mestre, guia ou pai, é um impostor e é falso. Pois meu pai disse: há um só. E o meu irmão disse: eu sou o bom pastor. Haverá um só pastor e um só rebanho. Logo, o rebanho que tem como vida o seu pastor
esse viverá, e o rebanho que tem as trevas como seu pastor, esse rebanho morrerá. A saraiva. Saraiva é uma chuva muito forte. Você é a casa e os seus ouvidos a porta de sua casa. Você no mundo atual ouvirá milhares de vozes, de milhares de pastores diferentes, e praticará o que esses pastores falam, em vez de ouvir e praticar o que o único pastor fala. Por isso o único pastor ensinou. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele é a rocha. E desceu a chuva, que são as saraivas, correntes e torrentes, e sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre o quê? A rocha, que os homens rejeitaram, que muitos rejeitam até hoje. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Se você observou daqui também, a saraiva também vem da palavra. Ou você ouve o que o único pastor fala, ou ouve o que o falso pastor diz. Os gafanhotos. O destruidor, que não deixa comida para você se alimentar. A comida do Espírito é a palavra do teu Pai que está nos céus. E meu irmão é que te alimenta, pois ele é o pão que desceu dos céus. E se tu vir para cá, tu não encontrará o maná, o pão que desceu dos céus, a palavra do meu irmão, pois aqui é diferente. Pois eles destruíram tudo, e de fome aqui tu morrerás, porque os gafanhotos destruíram. As trevas de 3 dias. É só lembrar da criação. O primeiro dia o Pai disse: haja luz, para fazer separação entre as trevas e a luz. E o Messias chega e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pois o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Os 3 dias representam os 3 anos que o Messias passou entre nós. Quem o ouve faz as suas obras, que a luz ensinou a fazer, e assim se torna filhos da luz. Quem não está na luz está nas trevas, pois as obras da luz estão descritas para que você as obedeça. Quem não as pratica, pratica as obras das trevas, pois a preferiram, e as suas obras se tornaram más. Todas as pragas sairão da boca do destruidor, que meu Pai enviou para destruir o povo que não ouve, pois tudo se vem da palavra. Entretanto, a vida virá também da boca daquele que meu Pai enviou, o único pastor. Decidir a quem é que você vai ouvir é um livre arbítrio. Você escolhe. Você tem o livro em suas mãos. Abra-o e leia, e compare quem está com a palavra verdadeira, ou o mundo
que se chama de sistema ou o único pastor. A parte material, todos nós passaremos, pois todos nós iremos morrer da morte física, mas a da alma é a segunda morte. A alma, ela poderá ser eterna, pois ela pertence a meu Pai. Se você tem dentro de si o Espírito Santo, a palavra do meu Pai, ela retornará para o meu Pai que é eterno, e eterno tu será. Mas se você tem espírito impuro, que vem da palavra humana, a mentira, certamente tu morrerá, porque o homem é pó, e ao pó ele tornará. Logo, tua morte é certa.